empresa, ele é rico, ele vai ter bom advogado, sabe que a possibilidade dele ir para a cadeia é bem menor do que a média. Então, é nessa perspectiva que os economistas analisam as leis, as decisões judiciais e o sistema judicial de uma maneira geral, né? Partindo do pressuposto de que as pessoas reagem a incentivos e que o sistema normativo é, na realidade, um sistema de incentivos. Como eu tinha falado antes, no início da aula, o sistema normativo de inscrição nesse curso. Agora chegaram mais 2 colegas, né? Somos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mesmo assim, ainda faltam 7. Amanhã acho que o Rafael vem. Serão 13 pessoas. Mas 6 faltaram. Por quê? Porque o custo dessas pessoas... se eu não for, vai acontecer alguma coisa comigo? Vou perder meu ponto? Não. Ficarei impedido de participar do próximo curso? Não. Eu não vou lá nesse negócio não. Hoje eu acordei com preguiça, não tô nem aí com esse negócio. Vou aumentar a minha utilidade, voltando ao outro conceito, indo trabalhar, ou se de repente o cara só trabalhar à tarde, só aparecer à tarde, vou correr no parque, mas não vou assistir. Porque o sistema de incentivos dessa escola não é bom, ele não está bem desenhado, ele poderia ser melhor. Está entendendo? É com essa perspectiva que os economistas veem o sistema normativo. E se nós, juristas, tivermos também essa perspectiva, eu acho que a gente pode dar uma contribuição muito interessante, principalmente nós que trabalhamos no setor público, né, a desenhar melhor sistemas de incentivos. Melhor sistemas de incentivos para criar riqueza, para distribuir riquezas, né, que podem melhorar a vida das pessoas utilizando dessas ferramentas do direito à economia. Um outro conceito também interessante é o conceito de equilíbrio. Talvez o Pedro possa falar melhor do que eu, mas quando vocês fizeram essas trocas, trocaram os bombons, o chiclete pela goma de mascar, essa coisa toda, os economistas acreditam que exista um sistema de equilíbrio permanente nas trocas, né? Ele não é imutável, mas nesse momento existe um equilíbrio na troca de chocolate que fizemos aqui dentro. Ele pode ser mudado, porque daqui a pouco o Diogo muda de ideia e troca com você alguma coisa. E por aí vai. O sistema não para, né? As pessoas estão sempre comprando, vendendo, doando, largando para trás. Mas aí acontece sempre, e esse sistema sempre tende ao equilíbrio. É uma noção também que nós vamos utilizar mais à frente. Eu vou passar aqui rapidamente agora, voltar aqui somente, eu acho que com esses conceitos a gente já pode partir para análise os conceitos propriamente da microeconomia, aprofundar cada um deles e verificarmos como eles são aplicados ao direito. Mas mesmo assim, eu vou passar aqui rapidamente alguns slides. É isso que eu estou dizendo. Na verdade já falei. A economia provê uma teoria científica para predizer as sanções legais sobre o comportamento humano. Para os economistas, as sanções equivalem a preços e as pessoas respondem às sanções como fazem aos preços. Isto os exemplos que eu dei, das pessoas que não vieram aqui porque não tiveram preço nenhum a pagar, das pessoas que podem cometer o homicídio, elas também respondem a esse tipo de preço, está entendendo? Logicamente isso aqui é bem controverso, os economistas estão sendo bem fortes nas suas conclusões. Pode passar, Pedro, as outras duas. Isso é o que eu acabei de falar. A principal diferença entre advogados e economistas está no fato de que esses veem as leis como uma gigantesca máquina de preço. As leis atuam como preços e impostos que geram incentivos. É basicamente o que eu acabei de falar, não é? Não tem... Aqui, vou comentar a segunda afirmação. As leis não seriam apenas argumentos enigmáticos e técnicos, como nós fazemos de uma maneira geral. Elas seriam também instrumentos para atingir objetivos sociais importantes, não é verdade? Quando editarmos o novo Código do Processo Civil, nós queremos chegar a um resultado com aquilo, a gente tem um objetivo com aquilo, não é verdade? Então, para isso, a gente precisa compreender quais os incentivos que ele está trazendo, né? E se esses incentivos serão suficientes para atingir
os objetivos sociais importantes que nós esperamos dele. Aqui, já falei disso também, o uso da economia para predizer os efeitos das normas legais, utilizando a aplicação da teoria dos preços. Já dei alguns exemplos sobre isso aqui. Pode pensar, né? Conceito de eficiência, né? Essa frase é bem interessante. A eficiência é sempre relevante na elaboração de políticas públicas, porque é sempre melhor alcançar o objetivo de política a custos menores do que maiores, né? Por isso, aí entra uma discussão que depois a gente pode fazer entre eficiência e justiça. Qual o objetivo do direito, se é eficiência, se é justiça? Acho que dá tempo a gente falar um pouquinho sobre isso. Um comentário aqui a respeito desse slide aqui. É interessante levar isso em consideração, porque a gente que lida já há algum tempo com direito e economia, não sei se você já tem alguma experiência aí na área, mas a gente nota que é usual perante os operadores do direito, em geral existe um certo preconceito em relação a essa disciplina, né? Você já deve ter sentido isso. E, na verdade, em geral, o argumento que os críticos usuais da teoria do direito econômico fazem é que, na verdade, a eficiência não seria tão importante, que tem a questão da justiça, que não pode pensar só em termos de eficiência, mas que, na verdade, o instrumental do direito da economia tenta trazer, e essa é a grande contribuição, é que você pode conseguir justiça com eficiência. Na verdade, não são excludentes, né? São conceitos que podem se somar, podem ser convergentes. Então, se você pode atingir uma situação de eficiência econômica, por que não fazê-lo? Todo mundo vai se beneficiar. Então, por falar nisso, o Richards, nós não falamos o nome só do Coulter, né, basicamente da literatura que indicamos, mas vai aparecer aí um dos papas, um dos pais fundadores da Nova Econômica, é o Richard Posner. O Richard Posner tem um trabalho interessante, onde ele analisa as decisões judiciais do sistema jurídico americano, e ele identificando lá, basicamente, as decisões judiciais têm um peso muito importante, né? É realmente a base ainda do direito deles. A importância da eficiência, eles dizem, olha, os decisores já buscavam eficiência nas decisões judiciais. Então, os precedentes indicam que já existia preocupação com a eficiência. Importante também, direito à economia, como já falei antes, não trata de dinheiro, moeda, câmbio, taxa de juros, esse tipo de coisa. Os nossos conceitos são conceitos oriundos da microeconomia. Alguns deles já falei aqui. Isso vai ser objeto de uma aula específica, né? Aquelas perguntas que já fizemos no início da aula. Uma definição. A análise econômica do direito é um ramo da ciência econômica quase completamente incluída dentro do campo da microeconomia. Há controvérsia. Seu objetivo é analisar e avaliar o papel das normas. Acho que a segunda parte que é mais interessante. Seu objetivo é analisar e avaliar o papel das normas jurídicas dentro do funcionamento dos mercados. Isso é uma visão do economista, através do estudo do seu impacto sobre o comportamento dos agentes, já falei aqui dos comportamentos, dos incentivos, e sua repercussão entre as quantidades e preços, né? German Colomb é um economista argentino, tive até umas aulinhas com ele na área de direito de propriedade. Bem interessante. A análise econômica do direito pode ser definida de forma simples como aplicação da teoria econômica, principalmente a teoria dos preços, dos métodos estatísticos, o estudo da formação, estrutura, processo, impacto da lei nas instituições jurídicas. Que está no livro do centro, que está na bibliografia que está disponível para vocês. Eu acho que vale a pena baixar e imprimir o livro do centro, já ler. Aqui é uma frase de um juiz famoso, americano, Holmes: todos os advogados deveriam procurar compreender a economia. Com sua ajuda aprendemos a considerar e a pesar fins legislativos, os meios de alcançá-los e o custo envolvido, né? A gente às vezes não se dá conta da questão dos custos. Por exemplo, alguém já fez uma reflexão aprofundada ou já sobre a questão do acesso ao judiciário? Alguém tem a Constituição ou lembra? Você lembra, Diogo, você que aquele princípio de que toda e qualquer demanda pode ser levada ao judiciário? É o princípio da justiça. Acesso à justiça, ambiguidade. Isso. Que o judiciário não pode se negar a decidir as questões a ele e que todo mundo pode levar qualquer tipo de questão. Como é que é o nome desse princípio?
E na facilidade da jurisdição, não é isso? Da ubiquidade, da tal companhia. Acho que o direito e a economia nos traz algumas ferramentas, pode ser um objeto de uma monografia, de uma dissertação, muito interessante. Quanto custa isso? Está entendendo? Você tem custos financeiros de manter um sistema judiciário, não é verdade? Você tem limitação de tempo, não é verdade? Você tem uma limitação de tempo, os juízes não podem trabalhar 24 horas para decidir todas as questões que a eles são submetidas. Então o sistema de incentivos desenhado aí, ele permite que as pessoas litiguem o tempo todo, principalmente em face do Estado. Quando eu trabalhei na PRU, eu tinha uma experiência muito interessante, que era o seguinte: sindicato. Sindicato pleiteia absolutamente tudo. O nosso, a ANAUNE, o NACOM, o não sei das quantas, esse não sei das quantas. Pleiteiam absolutamente tudo. Por que eles pleiteiam? Porque eles são maus, a União sempre está errada? Não. Porque o sistema de incentivos permite isso. O custo é baixo. Então, cara, representando um advogado desse qualquer, 5 mil advogados da União, se ele conseguir com uma tese maluca um aumento retroativo com base no artigo da Constituição que diz que os salários têm que ser aumentados ano a ano, era ainda um resquício inflacionário, mas tem ainda na Constituição um troço desse, né? Todo ano vai ter que ter uma revisão geral, né? Então, lá na PRU, o Joe conhece muito bem, tem a teoria da revisão geral. Então, se o cara consegue passar um troço desse no judiciário, representando 5 mil advogados da União, retroativamente a 5, 10 anos, ele fica milionário. Eu vou ganhar, sei lá, 50, 100 mil reais, o jogo também, cada um de vocês está vendo a mesma coisa. Mas o advogado fica milionário. Vai dar uma causa de 1 bilhão. Se ele levar 20% disso, são 200 milhões. Você sabe qual o custo para ele fazer isso? Sei lá, 200 reais. É o custo de fazer uma petição medíocre, o custo de pagar umas custazinhas e tocar o processo. Toca a loteria judiciária. Aí, quando eu trabalhava na PRU, eu comecei a brincar com isso, né? Eu falei, vou aumentar o custo desses caras nessa brincadeira. Aí comecei a impugnar o valor da causa. Me dava um trabalho desgraçado. Eu tinha que pegar o nome de todo mundo, substituído, o povo do cálculo ficava chateado comigo, né? Gerava um custo para você, né? Gerava um custo para mim danado. Mas eu impugnava o valor da causa. Eu lembro que teve um caso muito interessante, que foi o caso dos juízes do trabalho. A Ana Matra entrou com uma ação, olha a tese dos caras, querendo 2 salários anuais a mais, sob o argumento de início e final de ano judiciário, isso em paridade com o pessoal do Legislativo, porque lá tem uma cerimônia, só isso, né? E parece que eles ganham um plus para vir para cá nesse dia, tal e companhia. Os juízes também, nós somos membros de poder, queremos também a mesma coisa. Eu falei, vou impugnar essa brincadeira aqui desses caras. Impugnei. Deu 2 bilhões de reais a causa. O juiz acolheu. Sabe o que eles fizeram? Desistiram. Outras ações assim que eu impugnei, alguns enfrentaram, que perderam. Teve uma associação também do pessoal do Ministério do Trabalho, talvez vocês tenham visto lá, deu uma execução para a União de 300 mil reais em honorários. Por quê? Eu utilizei também de um sistema processual, atuei estrategicamente e aumentei o custo para ele. Né? Então, se o indivíduo não tem custo, doutora, ele vai para o judiciário, ele vai brincar, vai jogar, vai ser advogado que ganha, membro de sindicato que ganha, você sabe que ali é meio a meio, não é verdade? E somos nós, às vezes, representados por eles, servidores, que ganhamos também a nossa, e na Bahia, a nossa leletinha também, tá entendendo? Só que quem paga essa brincadeira toda é a sociedade, não é verdade? Eu estava vendo, pode falar. Fico fascinado mesmo com essa intersecção de economia, acho que é um instrumental fantástico para o direito, fantástico. Claro que como no direito, né, aquele que olha para o lado econômico tenta olhar tudo só pelo lado econômico. Isso é alguns cursos, né, algumas análises fora da economia do direito, políticos, sociais. Né. Você bem disse que seria necessário um sociólogo, um cientista político para estar naquela comissão do Código de Processo Civil. Né. É por caso do Exército. O Exército não faz nada, não traz nenhum benefício direto, economicamente nenhum benefício. Agora o custo dele tem um outro benefício, um benefício político, você ter as Forças Armadas. Né? Da mesma forma a jurisdição, ser tão fácil o acesso assim, tem um prejuízo econômico, mas tem um outro lado positivo, político, social. Quer dizer, o fato de ser tão fácil entrar no judiciário causa inclusive certo receio nos agentes sociais, de olha,
qualquer coisinha eles vão entrar no judiciário mesmo. Aí você vê o caso dos hipossuficientes, do justiça do trabalho, ou no direito do consumidor. Se é tão fácil assim, tem um benefício. Excelente sua intervenção. A sociedade paga um custo para ter esse benefício que não é economicamente mensurável. Né? Não, é verdade. Então, quando formos analisar tudo isso, temos que levar em consideração esses aspectos que você está colocando. Você precisa ter um sistema judicial que seja... que permita que as pessoas façam contratos e que, por acaso, eles sejam descumpridos, você vá ao judiciário para que o judiciário obrigue a cumpri-los. Está entendendo? Porque no caso do valor da causa, e não colocar o valor certo da causa, isso é uma legalidade. Ele está fugindo da não CPC, que escolhe o valor da causa e bota qualquer um, só porque acha que a tendência com o advogado público é não questionar isso aí porque ele não ganha honorários. Não ganha horários. Né? Isso são dos incentivos. Mas é uma legalidade. Né? Você aproveita que não tem esse incentivo e pratica essa legalidade. Assim, aproveitando a sua intervenção, que nós temos que ter realmente essa análise mais ampla também dos problemas. Vejamos a questão da imunidade dos deputados. Então, todo mundo reclama que deputado só é processado perante o Supremo, não é isso? Que isso é uma causa de impunidade, isso e aquilo outro. Mas se eles fossem processados em primeira instância, por exemplo, e corresse o risco de ser preso por um juiz federal lá do interior, será se eles teriam a mesma liberdade de exercer seu munus público, de fazer seus discursos levantando questões de corrupção ou fazendo exigências em favor dos seus constituintes? Então, nesse aspecto, nós temos que ter uma análise ampla. Se mexermos aqui, podemos ter essas outras consequências. Então, essa análise de custo-benefício que temos que fazer também. Está entendendo? Então, se você tira a imunidade do deputado, você pode estar fragilizando a democracia. Por exemplo, não sei se isso é verdade, mas é nesse ponto de vista que a discussão tem que ser feita. Wilson, só um comentário, muito boa a intervenção dele. Amanhã não, na terceira aula, eu vou tentar trazer alguns dados aí sobre o Poder Judiciário, né? E a gente vai ver alguns dados comparando o Poder Judiciário brasileiro com outros países. Eu trabalho no CNJ, né? E aí a gente vai ver que o Brasil tem das maiores taxas de congestionamento do mundo. São 80 milhões de processos? O Brasil tem atualmente, aí os dados vão sair lá do nosso Justiça e Números, lá do CNJ, 80 milhões de processos em tramitação. Então, na verdade, é um volume que não existe, eu acho que em nenhum lugar do mundo. Nossa população é o quê? 190 milhões de habitantes. Então, o nível de litigância, né, chegou a estar num nível astronômico, assim, talvez, pelos dados que a gente viu, comparações internacionais, não existe em nenhum lugar do mundo. Muita gente acha, né, que, lógico, tem todos os efeitos positivos, né, que você mesmo ressaltou, com pleno acesso, né, ao judiciário, esse princípio da ubiquidade, mas também tem um pouco esse lado perverso de muitas pessoas acham que a taxa de congestionamento está muito associado a esse baixo custo de acesso ao Poder Judiciário, né? E ausência de instrumentos alternativos de solução de conflitos, não é verdade? Você não tem incentivo do sistema judiciário. Aí, com a análise econômica do direito, Pedro, que a gente compreende a questão de porque algumas leis pegam e outras não pegam, tá entendendo? Porque o sistema daquelas que não pegam, o sistema de incentivo delas é ruim, né? Se você for estudar por que ela não funciona, o sistema de incentivo dela é ruim. Por isso que ela não pega. Por isso que talvez ainda não pegou no Brasil a lei de arbitragem, né? Poxa, teve a lei depois de ter anos para se consolidar uma jurisprudência aceitando, considerando a condicional. Mesmo assim, as partes ainda têm medo de buscar a arbitragem. Pedro, vamos tocar, porque senão eu acho que a gente pode passar. São frases de efeito. O advogado que não estudou economia pode bem tornar-se um inimigo público de um juiz da Suprema Corte americana. Pode passar nada? Outra frase de efeito, nada importante. Pode passar, Pedro? Pode passar, nós já falamos sobre isso. Nós já falamos também sobre isso. Aqui vem um pouquinho, era o objetivo dessa nossa primeira parte, só para a gente fixar aqui, um pouquinho da história do Law Economics. Law Economics, assim, não surgiu lá somente, né? Mas basicamente a Universidade de Chicago, que foi a base
dos primeiros professores, das primeiras pessoas a refletir e a escrever sobre law e economics. Então, todo mundo sabe que, do ponto de vista da economia, a Universidade de Chicago é uma universidade absolutamente liberal, né? Liberal no sentido continental nosso brasileiro, no sentido de que liberal no sentido de clássico, neoclássico, né? Mas conservative no sentido americano, né? Onde estão os conservadores americanos. Então por lá passaram Hayek e Milton Friedman na parte de economia, e acabou tendo um reflexo também na Faculdade de Direito. E aqui, Pedro vai falar sobre isso, vai ser a próxima aula, chamado Teorema de Coase, né? Também um professor da Universidade de Chicago, que é considerado, de fato, o texto fundador do direito e economia. Aí uma história um pouquinho do direito e economia. Eu gosto muito, bem interessante, a análise do Gary Becker sobre crimes. Foi quando, na verdade, uma das primeiras abordagens, isso aqui nós vamos também disponibilizar, o texto original, consegui baixar quando estava lá em Washington, esse texto original do Gary Becker, sobre a economia do crime, a primeira aplicação da teoria econômica às questões criminais. Pode passar, Pedro. Aqui o Posner, volta só um pouquinho. Uma obra do Posner, que é também um livro-texto muito conhecido sobre direito e economia. Mas, em minha opinião, o do Kutter é muito melhor. E agora, em português, é insuperável. É mais didático o Kutter. Pode passar, Pedro, por favor? Aqui são as revistas, né, que eles chamam de journal. Tem várias revistas sobre direito e economia nos Estados Unidos. Já vi uma ou outra, mas para quem realmente quer se dedicar academicamente ao tema, é importante conhecer algumas delas. Nada que não tenhamos falado, não. Ok, então, gente, essa foi a nossa primeira parte introdutória, um pouquinho da história, um pouquinho da aplicação prática do direito e economia. Espero ter sido didático no sentido de mostrar essa inter-relação entre direito e economia, principalmente a microeconomia, e como ele pode ser aplicado ao direito. Na segunda parte, daqui a pouco, a gente vai fazer um intervalozinho aqui de 10 minutos, o Pedro vai falar sobre o Teorema de Coase, que ele vai fazer um resumo desse artigo que deu o prêmio Nobel ao Coase muitos anos depois, né, Pedro? Escreveu em 60 e só foi ganhar o prêmio já perto de 90 ou 91. Só muito recentemente, 20 anos atrás, né? No entanto, o teorema é dos anos 60. Do ponto de vista histórico, aqui é o seguinte: o Teorema de Coase veio para rebater um pouco daquilo que era o conhecimento tradicional da economia até aquele momento. Nós vamos falar também amanhã da questão das externalidades. O que são externalidades? Assim, muito rapidamente. Eu estou produzindo aqui, por exemplo, essas canetas, mas essas canetas aqui são, para produzi-las, eu produzo muita poluição. Aí imagine que eu jogo essa poluição no ar ou no rio. Só que as pessoas que sofrem as consequências dessa poluição no ar, ou os peixes que eu mato no rio, não estão incorporados ao preço dessa caneta. Isso é muito real ainda hoje na economia. Então, até Coase, a intervenção sugerida era sempre a regulamentação estatal para resolver o que eles chamam de externalidade negativa, porque também tem a chamada externalidade positiva, que a gente vai compreender. Aí vem Coase e disse: não, olha, isso depende basicamente dos custos de transação, porque se os custos de transação forem zero, as pessoas encontrarão uma maneira de resolver o problema dessa poluição de forma negociada. Então ele cita vários exemplos, que Pedro vai tratar mais à frente. Então o Teorema de Coase veio para rebater o conhecimento tradicional que tinha sobre como resolver o problema da externalidade. Vamos parar mais ou menos 10 minutos, né, tomar um cafezinho, que eu já falei demais, e depois a gente volta com o Teorema de Coase, ok?